Olá, muito boa noite. Cá estamos nós. Mais uma Happy Talk, não é? Oh, 15 e 15 dias, não deixa de existir o quê? A hora da conversa sobre a felicidade. Bem, não é sobre a felicidade, são os meios, são as ferramentas, são as situações, são os temas, são as disciplinas, mas que o tema central é, lá está, a felicidade. E isto da felicidade é tudo muito giro, mas pronto, vamos cá ver uma coisa. Experiências humanas são um contínuo, que bem, que estamos alegres e bem dispostos e tudo a correr muito bem, lindo e maravilhosamente, que é da parte, imaginem, do 0 ao 5, e temos aquelas chatices no trabalho, em casa, com os filhos, com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, com os chefes e com os líderes. Sim, porque nós temos chefes, mas também temos, acho que temos mais chefes do que líderes em Portugal, ainda. E então, o que é que acontece? Portanto, ora estamos num sítio, ora estamos noutro e elas vão variando ali. E que escusar será dizer que é precisamente quando até estamos nasquelas situações, nas adversidades, que saber aqui um bocadinho sobre psicologia positiva e algumas técnicas para aplicar nos ajuda a lidar melhor nesses momentos desafiantes. Eu hoje quero vos dizer que vou trazer um tema. Primeiro, vamos trazer aqui várias ferramentas e meios. No fundo, são meios, não são um fim por si só. São meios potenciadores de bem-estar, de felicidade. E quando eu digo felicidade, felicidade como emoção, uma emoção positiva, que depois no final do dia eu faço uma avaliação entre as experiências positivas, as experiências negativas e usando a minha cognição avalio como é que o meu dia foi, como é que a minha semana foi, como é que a minha vida foi e por aí fora. E então hoje dado que a nossa convidada é alguém que vem do mundo, ou que vem do mundo educacional, e com muita experiência na parte da educação, e que depois desenvolveu aqui determinadas competências, e ferramentas para trabalhar o bem-estar, faz todo o sentido falar do bem-estar intelectual. E antes de a chamar, queria partilhar convosco que dentro do bem-estar intelectual dentro do modelo SPIRE, que é o modelo que eu utilizo, a abordagem que eu utilizo muito, a abordagem do Wellbeing e o modelo SPIRE, que é o que operacionaliza, portanto, aqui o conceito da felicidade, o que é que ele nos diz? Que existe, dentro dos princípios que estão dentro desta dimensão, diz que a curiosidade e a abertura são fundamentais para nós desenvolvermos aquilo que é a parte racional do nosso ser, como ser humano, racionais, como animais racionais. E quando estamos a falar em abertura e curiosidade, vem aqui a questão de fazer as perguntas. E no mundo da educação, agora cada vez menos, porque as pessoas vão ter que se reinventar, e estão-se a reinventar se querem conseguir cativar a atenção dos alunos e tornar as suas aulas muito mais dinâmicas, e por isso é que é importante ter ferramentas na malinha para depois colocar isto em ação, que no final do dia o importante é dar sempre espaço à pergunta, de permitir nós fazermos perguntas. E nós precisamos saber fazer as perguntas certas. Ou seja, primeiro nos alunos, dentro do meio da educação, é muito importante lhes permitir questionar e não verem o questionamento como dúvida ou como pôr em causa, mas sim como curiosidade, o querer saber mais, porque só fazendo as perguntas é que a gente vai descobrindo as coisas. Então havia um educador americano que foi daí de 1930 e qualquer coisa até 2003, segundo a informação que tive a ver agora, que é Neil Postman, que dizia assim: as crianças entram na escola com pontos de interrogação e saem com pontos finais. Ou seja, vão para lá, têm a curiosidade toda de questionar porque é que é isto, porque é que é aquilo, porque é que é aquilo, e contudo, o ensino convencional o que é que diz? Esta é a matéria, tem que aprender, tem que gostar de aprender, só que mais importante que isto é o que aprender e como tornar, por exemplo, as aulas, mas isto quando se aplica a aulas, nas organizações educacionais, no trabalho, em casa, em tudo, isto é transversal. E então
lembrei-me de partilhar convosco aqui esta frase, esta reflexão e um bocadinho aqui do bem-estar intelectual, para vos deixar aqui a mensagem e duas questões de reflexão. Primeiro, se vocês dão espaço às pessoas para questionarem, e questionarem porque simplesmente querem saber, e não olhar para o questionamento como o que é que está a querer saber ou não, o que é que quer tirar daqui. Não, não, simplesmente como curiosidade, o querer saber mais, o potenciar a curiosidade. Além disso, curiosidade é uma força de caráter, que está precisamente encaixada onde? Na virtude da sabedoria. Depois, ao mesmo tempo, se vocês perguntam e se sabem fazer aquelas perguntas que realmente nos levam para avançar. E quais são o tipo de perguntas que vocês têm feito? E pronto, deixamos aqui estas duas reflexões. E agora vou chamar a minha convidada. Vou chamar a minha convidada porque ela já está ali, certeza, à espera, ansiosa e toda entusiasmada de vir. A nossa convidada é Sandra Rocha e vamos falar do tema de yoga do riso à arte terapia. Que eu também estou muito curiosa em saber aqui mais pormenores e aprofundar o conhecimento, aprender bem-estar intelectual, que é o que nós fazemos aqui todas as 15 em 15 dias, que no fundo estamos a estimular o nosso bem-estar intelectual. E vou chamar Sandra, boa noite! Boa noite, olá! Muito obrigada, Dália, pelo convite e por estarmos aqui para termos esta agradável conversa. Para já, muito obrigada eu, porque realmente é um privilégio ter-te aqui por vários motivos, até porque nós nos cruzamos de uma maneira engraçada, perdão, e acho que tu tens aqui dois canais, dois meios muito, muito interessantes, seja para a área de educacional, seja para programas de bem-estar, que são, acho que são umas boas ferramentas a utilizar para o florescimento humano, não é? E tu já nos vais explicar sobre isso. Mas antes, deixa-me permitir apresentar aos nossos caros ouvintes que nos estão a ouvir em diferida ou ao vivo. Olá, boa noite a todos, estão todos muito bem dispostos? Sim? Podem escrever aí, não é que eu veja muito, vou já dizer, porque eu sou aqui assim, pá, cada um é como cada qual. Mas vocês já sabem, se não sabem, ficam a saber. Se quiserem falar comigo, sabem como me encontrar, mandam um mail, têm como chegar a mim. Vão ao LinkedIn, vão a essas coisas das redes sociais e está tudo. Agora, eu faço moderação, né? Por falar nisto, este autor, não sei se ouviste, Sandra, este autor que eu mencionei, que os meninos chegam cheios de perguntas e que depois saem lá com pontos finais, é standardizado, é assim, pá, e depois perdem a energia e a vontade de saber mais, é isto mesmo, então ficam satisfeitos por assim só que depois comprometem a longo prazo o bem-estar intelectual. Porque é algo que nos está inato, não vale a pena, que precisamos mesmo de o desenvolver se queremos realmente sermos mais felizes. E então... Desculpa só interromper, Dália, só aí um apontamento nesta frase brilhante desse autor que eu não conhecia, que eu tomei nota, e define tão bem o sistema educativo em Portugal e não só. E sabes que estes pontos finais levam depois a muitas exclamações, levam a muitos pontos de exclamação, a muitas admirações, porque eles saem com pontos finais, com coisas muito standardizadas e encontram um mundo lá fora em que vão ser surpreendidos e vão ficar com muitos pontos de exclamação. É verdade, e o importante, olha, que uma das grandes ferramentas e uma das grandes técnicas que é utilizado, por exemplo, nesta dimensão é exatamente a arte das perguntas. São as perguntas que nos levam a avançar, e em muito. E a verdade é que nós estamos constantemente a fazer perguntas, só que às vezes o importante é perceber que tipo de perguntas é que nós nos fazemos. Porque há aquelas que nos levam realmente para o caminho que nós queremos ir, mas depois há aquelas que, se eu estiver a fazer as perguntas, isto eu costumo dizer que é um exemplo muito simples, sem tentar alongar, que é, imagina que tu estás perdido numa montanha, né? E tu queres chegar a um determinado sítio. Se tu começares a fazer questionamentos em que não te vão levar ao sítio, para a direção de onde tu vais
Tu podes passar a vida toda cá, pois há outra coisa, que é, o tempo é limitado e é um recurso que nós temos, igual forma, 24 horas por dia, ilimitado para toda a gente, toda. Então, se tu não fizeres as perguntas mais assertivas ou tentares procurar o conhecimento necessário para fazer essas tais perguntas certas, podes passar a vida toda à procura. Mas não chegas lá. Mas não chegas lá. É exatamente isto. Bom, Não é? agora, isto falando das tecnologias, porquê? Porque este senhor também era um defensor que as tecnologias, fazer limitação entre o uso das tecnologias, porque isto moldava o próprio processo educativo e o processo de ensinamento. Mas depois, se tiveres curiosidade, ou quem tiver a ouvir que tiver curiosidade, podeis aprofundar mais sobre o assunto. Lá está, outro princípio do bem-estar intelectual. Fica aqui a dica. Bom, mas antes de começar a fazer as perguntas, que entretanto já vão lá 10 minutos da conversa de Dália, não é? Vou-te apresentar. Ok. Posso? Está bem. Podes. Então, Sandra Vieira Rocha é professora de formação inicial. Eu já sei que já andaste na casa dos 20 e tal, 23, 24 anos a ser professora do primeiro ciclo, se a memória não me falha. Certo. Foste fazendo várias formações, adoras aprender, adoras aprender e acreditas que o saber é poder, sem dúvida. E, se for colocado em prática, eu só acrescento este pormenor, porque se eu souber e não fizer nada com isso, não vai lá nada a lado nenhum. Portanto, sem dúvida, é poder, é um grande poder que temos na mão quando aplicado no dia a dia. É ainda líder de Yoga do Riso, Kids Coach, arte terapeuta, massagem Misa, já vai explicar à gente o que é isto da massagem Misa, formadora de formadores, entre várias outras valências. Criou o projeto intitulado Agora é Sorrir, agora é só rir ou sorrir, que é muito giro, perceberam? Já lá vai desde 2022. Há 2 anos que, quando lançou este projeto, que não se trata de uma empresa, e sim de um compromisso, assumir basicamente o que eu percebo este teu projeto é o teu propósito em ação. Será isso, Sandra? É isso? Desculpa? É tal e qual, é o meu propósito em ação, sem dúvida nenhuma. Pronto, então, isto resumido, és tu. E a mãe, outra coisa muito importante. A Sandra é a mãe de uma linda menina, ok? E é ser humano como todos nós. Pronto. Feitas as apresentações, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, nessa parte da apresentação não há qualquer necessidade. Quero só agradecer a tua generosidade das tuas palavras e o facto de dizê-las com tanto carinho. Para mim faz parte do meu bem-estar receber esse carinho e também poder já dar. Agora vou fazer uma pergunta que não estava no repertório. Olha. No outro dia viraram-se para mim e disseram assim: a Dália é como a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esta metáfora faz-te sentido ou não? Sim, mas não gosto da ideia do gasificado. O gasificado não gosto. Gosto de uma coisa mais concentrada, sabes? É porque o gás sai muito rápido. Aquilo depois sai muito. Eu gosto de uma coisa menos gasificada. Mas sim, mas faz-me todo o sentido, sem dúvida nenhuma. Todo o sentido. Bom. Sim, primeiro estranho, depois estranho. Sim. É engraçado, eu achei piada porque depois, passado um tempo, outras pessoas, olha, realmente é verdade, eu não sei o que é que vocês querem dizer com isso. Deixa lá perguntar mais 2 ou 3 para evitar entendimentos e perceber se realmente isto faz sentido ou não faz sentido. Bom, doce do meu coração, vamos lá fazer uma pergunta. Pergunta da praxe, que é aquela pergunta que faz com que eu faça alguns filtros que realmente é importante fazer, que é: o que é felicidade para a Sandra? Olha, a felicidade para mim neste preciso momento, porque é um conceito em evolução, eu já pensei várias vezes o que é felicidade e dou-me conta que em diferentes fases da nossa vida o conceito vai se alterando ou até vai mesmo aprimorando, eu diria. Felicidade para mim é basicamente autoconhecimento, autoconsciência,
de sabermos o mais possível sobre nós e aprendermos a lidar connosco. Isso faz-me ser feliz. Por isso a felicidade, assim, em traços muito genéricos, é isto que eu acredito. Autoconhecimento, acima de tudo. Sim, Sandra, é um facto, eu concordo, eu subscrevo o que tu estás a dizer, portanto, isto de uma forma genérica, sendo o autoconhecimento, porque no fundo, se tu não tiveres, e isto é algo que eu tenho vindo a fazer do meu trabalho e que peço ter resiliência suficiente para ultrapassar os obstáculos que ainda existem neste país, é um facto, e na mentalidade das pessoas que até podem falar de autoconhecimento, mas depois quando tu vais, é aquela questão que tu começaste a dizer, o conhecimento é poder. Certo. Eu até posso perceber mais ou menos como é que eu funciono. Se eu não fizer nada com isso, a minha felicidade volta outra vez a ficar comprometida, ok? Claro. Portanto, e lá está, nós somos seres que vamos mudando ao longo do tempo. E os desafios vão aparecendo e é um investimento que tu vais ter que ir fazendo ao longo do teu tempo. E muitas das vezes, até aquilo que tu já sabes, precisas voltar-te a lembrar, a voltar a estudar, para voltar a, digamos que quase que te recalibrar e pôr-te ali no sítio. Faz sentido? Sem dúvida, todo o sentido. Aqui no autoconhecimento, eu incluo esta ideia fundamental de nos conhecermos internamente e depois de nos conhecermos. Repara, se eu não me conhecesse tão bem, eu não teria procurado as formações que procurei, que me levaram a um caminho de um projeto que é o meu propósito em ação. Foi essa busca, essa procura que me levou a ter a possibilidade de ter aprendido tantas ferramentas, tantas coisas, mas porquê? Porque conheço-me e sei que elas me fazem feliz. Então aqui eu entro na segunda pergunta, ou seja, no fundo, o projeto Agora é Sorrir surgiu do teu percurso dentro do autoconhecimento. Tal e qual, exatamente. E queres falar um bocadinho sobre esse projeto? Qual é o principal objetivo do projeto? Qual é a tua missão? Em que é que consiste? Essas coisas todas. Com todo o gosto. Então, este projeto, que se lê das duas formas, tal como tu disseste, o agora é só ir ou agora é sorrir, ele foi escrito basicamente durante 10 anos, desde que a minha filha nasceu. Minha filha neste momento tem 12, uma adolescente maravilhosa, e portanto eu fui passando para o papel as ferramentas que fui adquirindo, que deu então um projeto com o qual deixa-me sem palavras só de falar dele, tão feliz que me faz, porque com este projeto eu consegui encontrar, colocar todas as ferramentas nele, com essas ferramentas dinamizar sessões para crianças, para famílias. Também já fui desafiada para trabalhar, dinamizar com jovens há mais tempo, com idosos, e foi algo também muito surpreendente, mas o meu público-alvo são sem dúvida as crianças. E em traços muito gerais, é tirar um bocado as crianças da Sofalândia. Eu utilizo muito esta expressão, tirar as crianças da Sofalândia, oferecer-lhes um produto, oferecer-lhes algo consiga competir, não é? Porque nós não podemos deixar a tecnologia de lado, e que os leve à sua essência. Portanto, nestas sessões, as crianças são escutadas, as crianças são respeitadas, as crianças têm direitos, os seus direitos estão em pleno, desde o rebolar, da parte mais física, até ao sentir algum desconforto, mas também sentir vontade de rir, de chorar, e por aí. Por isso, agora é só ir, nasce desta minha necessidade. Vou colocar no papel as ferramentas que fui adquirindo ao longo do meu desenvolvimento,
e vou levá-las às crianças. E já tive a possibilidade de dinamizar centenas de horas e estou muito grata por isso. E nenhuma sessão é igual à outra. Todas as sessões são diferentes, todas as sessões são previamente desenhadas com muito carinho, com uma percepção muito real, o mais real possível daquilo que eu vou encontrar. Porque eu faço questão sempre com o parceiro que me contacta, ou eu contacto, perceber, ok, são crianças de que idades, de que... Enfim, ter um bocadinho... Ou seja, basicamente alinhas as especificidades do grupo a que tu vais fazer a intervenção. Isso mesmo, Dália, isso mesmo. Tem acontecido algumas surpresas que fazem parte e que está tudo certo, portanto eu tenho vários planos depois e vários materiais comigo para me ir adaptando. O que é que tu achas que é importante para as crianças? Eu até faço uma pergunta antes disto, que é: tu achas que as crianças são o maior ativo que uma sociedade ou que o mundo que quer ser sustentável tem? Não tenho qualquer dúvida. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Fizeste aquela pergunta daquelas que a resposta para mim está óbvia, não é? E eu faço isto só para deixar aqui a reflexão. A importância que é de introduzir no meio educativo, e que também é difícil, pelo menos da experiência que tenho nestes últimos anos, que também é difícil dentro desse mundo coletivo educativo, claro, que a introduzir como quase que de unidade curricular. Eu costumo dizer, por exemplo, eu não consigo entender como é que uma escola, seja ela qual for, não tem aulas específicas para ensinar a respirar. Que é só e única e exclusivamente das maiores ferramentas de regulação emocional. A primeira coisa e a última coisa que tu fazes na vida. E como é que isto, portanto, é colocado num patamar abaixo de uma matemática, de uma língua, de literatura, de história. Eu não consigo entender. E isto agora até me fez lembrar aqui a frase do Nelo, que é: realmente o pessoal entra com pontos de interrogação e sai de lá com pontos finais, porque supostamente é isto. Ninguém me alertou. Eu agora, aos 40 anos, acho que as pessoas, os miúdos mais novos agora estão abertos um bocadinho mais a esta questão do autoconhecimento e têm mais interesse e vão à procura. Depois há outros desafios que precisam ser trabalhados. Agora, e o que é que acontece? Mas ninguém nos ensinou que era importante tu conheceres sobre ti próprio. Não, tu precisas de conhecer sobre português, matemática, física, química, história, geografia, precisas saber isso tudo de cor e salteado. Agora, o resto, então... É só aquilo que vai acompanhar desde o primeiro dia ao último, entendes? Isto deixa-me aqui um bocadinho, tanto que há para fazer sobre este mundo. E o mesmo nas organizações, porque, atenção, uma organização, quando eu digo, por exemplo, uma organização a nível de empresa, que queira, de alguma forma, potenciar, criar condições, se percebe que o seu capital humano não tem estas competências desenvolvidas e que sabe que isto é importante e permite criar as tais condições deles aprenderem, terem literacia, por exemplo, num simples respirar, num simples potenciador de emoções positivas, como, por exemplo, o yoga do riso, que já vamos falar sobre isto. E isto, para mim, é mesmo realmente muito importante e sei que há um caminho muito grande a percorrer. Obviamente que não é daquelas que é só para fazer rir e está mas com base, com conhecimento de causa e tudo mais. Pronto. Eu não posso dizer... Não, concordo inteiramente com o que tu estás a dizer, inteiramente, e também foi essa procura. Repara, eu sou professora há 24 anos. E, portanto, assim que cheguei à sala de aula, estava profundamente encantada e estava tudo assim muito bem, não é? Achava que, de facto, a minha formação inicial iria fazer ali maravilhas. E a realidade não foi essa, não é? A realidade foi que eu própria senti necessidade de encontrar ferramentas para lidar com o meu dia-a-dia enquanto professora. Porque desde cedo
Eu achei que, ok, 2 mais 2 é igual a 4, mas se calhar era importante começar o dia a perceber porque é que aquela criança hoje ela está assim meia esquisita. Então eu abri logo, desde há muitos anos esta parte, as minhas aulas de manhã, elas começam sempre uma reflexão, sempre. Como é que pode ser como é que estão, pode ser como é que foi o fim de semana, pode ser como é que se alguém quer falar sobre alguma emoção. Portanto, há ali um espaço seguro para escutá-los. E por vezes surgem lágrimas, outras vezes sorrisos, outras vezes são agendadas reuniões comigo, porque são assuntos mais delicados e eles sabem que, entretanto, ok, vamos manter a nossa privacidade, eu estou lá para os ouvir, mas noutro momento, porque eu explico-lhes isso exatamente, porque há questões familiares muito delicadas, e hoje em dia, então, é dramático, mas o respirar, que é uma das... é só fundamental, é só essencial, é só básico. Opa, é tão básico que a gente nem percebe porque raio que isto não existe. É que tu vais fazer o que quer que seja. Às vezes eu acho que as pessoas dão mais valor, sabes, ao respirar, quando nós estamos meio constipados e andamos ali sempre para assoar, epá, isto é chato. Isto é chato. Epá, isto tem aqui o nariz, tem aqui os pulmões, epá, isto tem aqui uma tosse. E é muito... E aquilo acaba por incomodar. Eis uma razão, por exemplo, que se calhar o Covid... Sim. O próprio Covid, a resiliência ou a falta dela, e a capacidade de lidar, era bem precisamente porque se calhar determinadas competências na área da respiração, Sim. que tu podias ir fazendo em casa, próprios treinos, ok? Dizer assim, e usar autocompaixão no sentido que isto hoje não está a correr muito bem, o meu cérebro não está oxigenado, a coisa não funciona. Tudo bem, ok? Mas isto é importante, ok? Então, mas diz-me uma coisa, dentro deste teu projeto, tu agora é só rir, epá, eu gosto, desculpa lá, mas eu acho que isto é só ir, para mim já é só rir, sorrir, a rir, pronto, para mim o que importa é rir. Portanto, aqui a pergunta é, dentro deste teu projeto, no fundo, tu colocas atividades que ao mesmo tempo são potenciadoras de desenvolvimento de determinadas competências, inclusivamente educativas. Exatamente, inclusivamente educativas. A título de exemplo, numa sessão podemos estar a trabalhar a tabuada, a famosa tabuada do 2, por exemplo, em exercícios nos quais estamos a fazer contagens de 2 em 2, seja em passos, seja em objetos, seja em ritmo de palmas, por exemplo, ou até mesmo numa dinâmica de ris, não é? E estamos a praticar a tabuada inconscientemente do 2. O mesmo se passa com a leitura. Eu, por vezes, eu amo livros, tenho assim uma seleção e gosto de levar também, e por vezes nós usamos esses mesmos livros e estamos a potenciar o gosto pela leitura. Estamos a praticar a leitura de uma forma educativa, mas lúdica. E atenção, que eu não quero de forma alguma deixar de passar aqui a ideia que há aqui várias situações que deveriam ser repensadas. Desde logo a formação inicial dos professores. Eu tenho a certeza que há vários professores, tal como eu, que querem fazer a diferença e que estão em sala de aula para dar e que dão o seu melhor. Muitas vezes julgados de forma menos agradável, porque a sociedade, enfim, cada vez mais desvaloriza o ensino, quando, do meu ponto de vista, é só assim a coisa mais poderosa, a educação que existe. E, de facto, o simples respirar, eu ensinei aos meus alunos uma dinâmica tão simples, que é o cheirar a flor e soprar as velas no bolo. Bem, eu dou por eles a fazerem aquilo. Então, o que é que... E está tudo certo. E eles fazem quando querem, quando lhes apetece. O mesmo se passa com outras dinâmicas por respirar, Dália. Então, olha, por exemplo, imagina, dentro do yoga do riso, agora entrando um bocado, dentro do yoga do riso, diz. Entra aqui alguma técnica. Entra.
Entre... Então, explica-nos duas coisas. Uma, no que é que consiste, e portanto, no fundo, o teu foco, a tua grande experiência é mais ligada em crianças, é isso? Certo, Então, certo. como é que tu aplicas esta ferramenta, esta forma, que no fundo acaba por ser um potenciador de bem-estar emocional, bem-estar emocional, depois físico, no fundo nós somos um ser interligado, não há como diferenciar um dos outros, que obviamente que há uns que são mais potenciados ou predominantes a serem trabalhados, neste caso estamos a falar do emocional. O que é, no que é que consiste e onde é que se encaixa aqui as práticas, por exemplo, de respiração? Muito bem. Então, olha, o yoga do riso, a base é a respiração. É a base. Há uma dinâmica, há dinâmicas que são potenciadoras do riso e são intercaladas sempre com respirar. Sempre. Ou seja, há uma tomada de consciência de como é que está a nossa respiração naquele momento e há um respirar fundo e consciente. Queria dizer que o yoga do riso é algo muito sério, algo que o Sr. Dr. Madame Kataria, um médico indiano, trouxe para o mundo. A minha querida Master Sabrina Tacconi é a única pessoa que dá a formação de yoga do riso em Portugal e foi com ela que eu aprendi. E é muito interessante porque nós temos fazemos dinâmicas, potenciamos o riso, há a dinâmica do batido, há a dinâmica do riso do leão, enfim, várias que são intercaladas com o ritmo de palmas e respiração. Sempre, 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 do princípio ao fim. Então, eu levo para a sala de aula e levo para as minhas sessões de uma forma muito, muito subtil, sempre o respirar. Nem que seja desta dinâmica de apagar as velas. Não é preciso dizer vamos respirar fundo, vamos respirar com o diafragma, vamos abrir aqui, vamos fechar acolá, Não, pode ser de uma forma leve. E por isso é que eu também tive necessidade de me formar em Yoga Kids. Portanto, tudo se junta. E a base é, sem dúvida, o respirar. Que nem sempre eu própria, nem sempre me permito ouvir o meu respirar. Às vezes não dá, estamos numa lufa-lufa e não dá. Mas com o passar do tempo, fui criando um hábito, 5, 10 minutos por dia, mais ou menos à mesma hora, para tudo, para mesmo tudo, ok? E eu simplesmente fico a fazer a minha respiração, obviamente, podemos depois chamar isto de meditação, podemos chamar reflexão, podemos chamar o que cada um quiser. Eu fico a ouvir o meu coração, o batimento do meu coração, que é aquilo também que eu faço com os meus alunos. E deixo-me estar ali, a ouvir o meu coração. Quando eu era criança, nunca ninguém me disse para ouvir o coração. Ele estava sempre lá, mas ninguém nunca me falou cá do coração. Eu só falavam do coração no terceiro ano, na terceira classe, por aí, quando falávamos dos aparelhos e dos sistemas, dos órgãos, aparelhos, sistemas, órgãos. Temos o coração, ok, pronto. E, portanto, não levo para a sala de aula uma sessão de yoga do riso, dinamizo no meu projeto sessões de yoga do riso, mas levo dinâmicas. Ou seja, faz ali, aproveitas o teu know-how, digamos assim, e aplicas dentro da sala de aula. Então, mas agora, só em termos de yoga do riso, por exemplo, passas uma sessão só a rir? Sim, então, não, temos uma sessão. Atenção que eu já fiz com a minha família, já experimentei uma sessão. É lindo. Espetacular. Pronto. E aconselho a todos a experimentarem. Sim, permitirem, sem dúvida. E então, o que é que acontece? É extremamente contagiante. Super. Não dá. Porque o riso, um dos princípios é exatamente esse, o riso é contagiante. Nada a Cantária trouxe-nos essa consciência. O riso é contagiante,
O riso é promotor de bem-estar. O riso, enfim, tem inúmeros benefícios. E não passamos a sessão toda a rir. Há uma parte introdutória, há uma parte protocolar, eu diria, que nós aprendemos na formação, na qual é explicado o que é o yoga do riso, quem é que o fundou, quais são os seus benefícios, também para as pessoas tomarem consciência daquilo que nos levou ali, não é? Porque é uma coisa mesmo muito séria, estudada, aprendida, executada, horas de formação e de estudo, horas. Apesar de depois de levarmos para ali, enquanto líderes de yoga do riso, uma leveza, parece, olha, está-lhe a apetecer fazer assim. Olha tão simples. Exato. Olha, está-lhe a apetecer agora. Ela está-nos agora a dizer, veja que temos um telemóvel na mão e depois vamos nos rir a atender esta chamada. Olha, deu-lhe para ali, pronto, deu-lhe para ali. E está tudo certo. Está tudo ok. Mas, lá está, a sessão tem esta parte inicial, tem dinâmicas de yoga do riso, tem um ritmo de palmas também previamente definido, que é o intercalar entre uma dinâmica e outra, e há uma autoconsciência, há uma tu permites-te, tu a certa altura, e eu acho que isso é mágico, é maravilhoso, mesmo aquelas pessoas mais céticas, mais tímidas, que estão assim um bocadinho... Mais reservadas que... Sim, mais reservadas. Parecem aqui uns maluquinhos, uns tontitos. Foi isso que também pensavam do Dr. Nathan Katari, quando ele começou a juntar a sua família nas praças da Índia. Ele juntou-se à sua mulher, enfermeira de profissão, e ali a 2 ou 3 familiares fizeram algumas dinâmicas e, entretanto, o que é que aconteceu? As outras pessoas pensavam que eles tinham passado já para o outro lado. Estás a ver? Pronto. Já foram e já vieram, coitaditos. Já estava ali a alucinar, não é? Pronto. Uma doença, ali qualquer coisa ali. E foi muito interessante. Ele foi muito generoso em ter partilhado este seu conhecimento. E lá está. Inclusive, há uma meditação do riso. O que é espetacular, e há respirações que se fazem de facto entre as dinâmicas, mas muitas vezes quando me pedem para explicar, ok, o que se faz numa sessão de yoga do riso, eu tenho alguma dificuldade em explicar, porque é algo tão vivencial, é algo tão visceral mesmo, é tão cá dentro, que as palavras são poucas para explicar o que é que se lá passa sem se ver. Eu vou-te fazer uma pergunta que eu por acaso tenho mesmo uma curiosidade disto. Imagina. Imagina que tu tens uma coisa, que tu tens um programa, tens umas sessões que vais e que fazes e tudo mais. Imagina que tu estás num estado em casa e alguém que já teve, imagina, sessões contigo ou não importa, com um especialista em yoga do riso. E está naqueles momentos, lá está, nas experiências, no contínuo das experiências, e está na parte do -3 ou do -4. Quando é que é, ou quando não é, uma situação ou outra, claro que isto estaria muito para falar, aconselhável neste campo, neste espectro, utilizar, por exemplo, o yoga do riso, alguma técnica de yoga do riso? Sabes que das coisas que mais me fascinam no yoga do riso, e eu faço essa pergunta às vezes em sessão, não há qualquer tipo de regra, não há qualquer tipo de certos nem errados, não há qualquer tipo de julgamento. E, portanto, nesses momentos que tu falas, mais delicados, mais desafiantes, não há qualquer contraindicação em fazermos uma dinâmica, pelo contrário. Há provérbios que são disparatados, mas há outros que até têm alguma razão de ser. Nomeadamente a ideia do riso como sendo o melhor remédio. Não é por acaso que se diz isto, rir é o melhor remédio. Depois há outros menos apropriados, como quem ri por último ri melhor. Isso aí já é uma deturpação do que é o rir, não é?
E nesses momentos, eu própria, por mais desafiante que seja, tento ir lá buscar alguma coisa. E é muito interessante porque o riso, uma das características também fascinantes, aliás, são todas, não é? Eu não consigo achar nenhuma sem ser fascinante, é esta ideia que nós conseguimos enganar a nossa mente. De que forma? Porque o nosso riso, quando nós estamos a rir, mesmo que seja um riso falso, e este falso entre aspas, muitas aspas, nós estamos a transmitir à nossa mente que está tudo bem. Epá, ela está a se rir, aquilo está... Olha, está tudo bem. Vai-se resolver. Ok. E depois, dadas estas informações, e de uma forma muito simplificada, como é evidente, nós começamos então a relaxar e a conseguir ter maior percepção. E é verdade, dizes, olha, uma das teorias, por exemplo, é a teoria, não me lembro do senhor, mas é a teoria da autoperceção, em que defende que se tu fingires, por isso é que muitas vezes a gente ouve aquela expressão fake it till to make it, ou seja, fingir até conseguir. Exatamente. E existem desses estudos em que tu pões a caneta na boca, estimulas o zigomático, que é e os pezinhos de galinha, ou seja, tem que ser estimulado os músculos certos, que são os músculos associados, digamos assim, ao sorriso, e ao sorriso verdadeiro. Porque aí o que tu estás a dizer é informar o teu cérebro. Eu estou assim, é a mesma coisa que as posturas. Por exemplo, tens uma senhora que é Amy Cuddy, que é a mesma coisa, que estudou as poses do poder, quais era a postura que eu deveria adotar, e isto, por exemplo, está ligado ao bem-estar físico. Falando aqui físico, existem princípios, lá está, dentro da abordagem que eu sigo, existem princípios em que existe a conexão entre o corpo e a mente, e quais? E porquê é que isto acontece e qual a razão e os motivos por trás disto, e no fundo eu percebo o que tu estás a dizer e é bom nós deixarmos codificado que não estamos aqui a falar de fingimento de felicidade, não, estamos aqui a falar como técnica do que é dia fazer alteração no meu estado emocional, porque o estado emocional que eu estou não me é profícuo para atingir determinado objetivo. Então, se eu alterar, lá está, se eu me forçar a rir, e o que eu estou a dizer conscientemente é o meu cérebro dizer assim, olha, muda aí. Isto, por exemplo, nós em coaching utilizamos o NEIA e o PEIA, que é o atrator de emoções positivas e o atrator de emoções negativas, que depois vai ter que levar aqui os químicos internos que tu tens, o cortisol, ou usas outras hormonas. Oxitocina, serotonina e por aí vai. Pronto. E no fundo é isto. Significa o quê? Que isto é só para pegar no que tu estavas a dizer de não é fingir. Ou seja, isto são técnicas que são utilizadas exatamente para quê? Para tu usares os melhores recursos que tu tens para alterar os teus estados. Okay? Claro que sim. Está tudo certo. Está dentro de ti, que estão dentro de ti, não é? Porque depois, obviamente, que há outras coisas externas. Mas lá está. Não é deixar de permitir a tristeza entre nós, ou a insegurança, ou a frustração. Não. Ela entra, ok, e vamos arranjar ferramentas para saber lidar com ela, não é? Estamos a falar de equilíbrio. Obrigada. Deixa-me só fazer aqui o... O único motivo de eu fazer atenção, não é de interromper, é só para fazer o quê? Isto é a hora do happiest talk. Então nós estamos aqui, o centro é a felicidade, psicologia positiva. Então, com certeza. Nós precisamos daqui para evitar enviesamentos, né? Para depois quem não está a ouvir, que é o quê? Claro. O facto de eu conseguir, tu disseste uma coisa muito bem, que é, eu não é o deixar eu suprimir ou reprimir as minhas emoções desagradáveis, de todo. Atenção, é o facto de eu o quê? De obter o equilíbrio. Porque se eu não tenho equilíbrio, ou seja, se eu tiver 3 dias em tristeza profunda, se eu não fizer nada, por isso é que, por exemplo, depressão é detectada 15 dias após um determinado estado. Existe uma durabilidade. Significa o quê? Que eu tenho um determinado tempo, digamos, a fase do luto, só que depois eu tenho que arranjar formas de sair de lá, porque senão vou entrar num estado que a coisa não funciona. E é aqui que entram as tais técnicas. Não tem a ver pelo contrário, porque isto não existe. Suprimir e repressão de emoções só dá asneira. Pronto. Só. Continuando. Não, querida, eu estava a dizer exatamente isso. Dália. O yoga do riso é exatamente uma das ferramentas que está dentro de nós
sempre que nós quisermos. Portanto, é algo prático, útil e que nós podemos sempre recorrer sempre que nos fizer sentido. Há dados muito interessantes que eu acho que era bom até pensarmos aqui um bocadinho e deixar esta pergunta. Quando éramos crianças, ríamos-nos quantas vezes? E depois, quando crescemos, será que continuamos a rir esse mesmo número de vezes? Diminuímos? E porquê? Não é? Mas como são happier talks, happier... No final, amor, é aquela que eu te disse, é os pontos finais. Porque é que deixamos de rir? É os tais pontos finais. Exatamente. A imaginação é quebrada, não é permitido. É conveniente, mas qual é inconveniente? Ri, pá, liberta o espírito. Agora, diz-me lá, arte-terapia. O que é arte? Bora lá. Então, arte-terapia. Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia foi um mundo muito sensorial. Portanto, eu, enquanto arte-terapeuta, o que eu aprendi foram técnicas e ferramentas que nós utilizamos, que nós podemos utilizar, potenciadores do nosso bem-estar, como um simples recorte, como um simples rasgar de folhas, como um simples pintar, como um simples apreciar uma paisagem, apreciar uma fotografia. No fundo, a arte-terapia junta as várias artes, plástica, dramática, física, enfim, por aí fora, e são utilizadas de forma muito direcionadas para trabalhar determinadas sensações, emoções e sabermos lidar com elas, acima de tudo. E então é maravilhoso porque quem não se lembra quando era criança da plasticina, que aquilo era mágico e nós estávamos ali horas e horas com aquilo. E porquê? Porquê que estávamos ali? Como é tão potenciador de tantas coisas físicas e não só, não é? Deixa-nos um mundo de possibilidades. E é uma simples plasticina. Um dos materiais que eu peço na minha lista de materiais aos pais dos meus meninos, aos pais e à educação, é uma caixa de plasticina. E tenho muitos que perguntam para quê? Para que é aquilo? Pronto. Que aquilo era na pré, quando eles eram bebés. Lá quando eles eram bebés é que se utilizava aquilo lá para trás. Pronto. E depois quando eu desmistifico aquilo um bocado e digo, não, a plasticina vai ser super útil, nem que seja para desenhar uns números, sabes? Como a plasticina depois acaba por colar, e inclusivamente para fazer operações, contagens e não sei o que, aquilo dá muito jeito, porque aquilo cola na mesa, cola no quadro, cola em todo o lado. E é um material muito acessível. Hoje em dia, então, é baratíssimo. Isto para ligar com a arte-terapia, o uso de um determinado material potenciador do nosso bem-estar. E é só maravilhoso, não é? É só um mundo de possibilidades. Deixa-me partilhar contigo aqui um comentário que apareceu do Nuno Ricardo Pacheco, que diz que já teve o privilégio de participar em sessões de yoga do riso dinamizadas por ti, que foi maravilhoso, que recomendo sem dúvida. Olha, daqui a um bocado, nos últimos 5 minutos, vamos despachar com as perguntas e vais pôr a gente com uma prática. Até era giro. Bora? Aceitas o desafio? Porque não? Vamos embora. Olha, então, portanto, quais os benefícios... Sim. Quais os benefícios no fórum, portanto, no emocional, no fórum social? Em termos sociais, e da tua experiência, independentemente do que a evidência tem dito, ou pelo menos corroborada pela evidência, claro, mas que tu tens notado que tem uma mais-valia, por exemplo, a arte-terapia, yoga do riso. Eu estou a rir do yoga do riso porque o do yoga do riso eu já vi mesmo, já experimentei, não tem como. Oh, pai, porque aquilo é descascar a riso, não dá como. Olha, a arte-terapia, eu se calhar vou dizer algo, mas é isto que me vai mesmo no meu coração. A arte-terapia deveria ser algo obrigatório
todas as pessoas deviam ter momentos de arte-terapia. Nem que seja contemplar uma praia, nem que seja pequenas coisas, ok? Tudo isto é arte-terapia. Tem este nome, mas podia ter outros qualquer. E o impacto na sociedade é fenomenal. Mas, por exemplo, porque... nos teus meninos, imagina o seguinte, nos teus meninos, uma experiência que tinha sido, por exemplo, marcante e que dizia, pá, isto realmente... Sim. Olha, tinha um menino, tenho vários, mas há cada vez mais crianças com diagnósticos daqui, da lá e da outro. Isso também me fez procurar, lá está, ferramentas para saber lidar com isso. E tinha uma criança em particular que chegava muito à sala de aula e colocava-se por baixo da mesa, portanto, adotava ali uma postura de proteção, de alinhamentos, não é? De casulo, de colo. Bom, e eu experimentei ali uma série de coisas, deixavam estar, depois dava-lhe... Experimentei várias coisas, várias. E depois lembrei-me, bom, eu parece-me que está ali um bocado frustrado, um bocado disto, um bocado uma misturada de coisas. Deixa-me cá experimentar uma coisa super simples, que são umas folhas de rascunho. Tinha para lá umas folhas de rascunho, que eu utilizo sempre o verso das folhas, porque entendo que o nosso planeta merece este tipo de ação. Olha, e comecei a rasgar folhas assim, à frente dele, rasgar papel. Ele sai debaixo da mesa, começa a rasgar papel dali de uma maneira em que ele tem uma descarga de raiva de tudo o que ali vinha, que havia papéis esvoaçantes, sabes? Havia papéis por todo lado. E, bem, vou-me emocionar. E desde então, tinha sempre lá uns papelinhos em cima da mesa dele. E ele já chegava à sala. Não foi logo. Isto não é mágico. Ok? Não foi logo. Não é mágico de todo. Mas tinha lá uns papelinhos. Ele não me dizia nada. Chegava, punha-se a rasgar. Umas vezes rasgava mais, outras vezes rasgava menos. E então foi a forma que eu encontrei junto dele para o trazer até mim e trazê-lo para dentro da sala de aula verdadeiramente. E depois é que vieram os conteúdos e tudo mais, tive também muitos desafios, porque a questão era o que é que aquela criança está a aprender. E para mim ela estava a aprender a ser feliz e a sentir-se cada vez melhor consigo. E isso é fundamental para depois qualquer tipo de aprendizagem. E os colegas já respeitavam. Olha, e os colegas, era isso que eu também ia dizer, como eu tenho um cantinho da frustração na sala e tenho vários materiais que vou disponibilizando aos pouquinhos, no fundo, a certa altura acaba por ser natural o João estar ali com uma plasticina, o Manel estar a rasgar umas folhas e a Maria estar a chorar compulsivamente em cima da mesa e depois pedir-me uma folha para fazer um desenho, ok? Então, começa a ser normal, começa a ser algo normal, com motivos para rir, com certeza, que distrai alguns meninos, que depois eles levam para casa aquilo e a informação chega à casa enviesada, enfim, mas acima de tudo... Ou seja, a descarga emocional é toda ali colocada e depois acaba por haver uma empatia entre eles, é que ninguém já julga o que é que cada um está a fazer, é isso? Isso mesmo, Dália, porque a qualquer momento, se calhar vão haver também folhas noutras mesas, ou até eu deixo lá ficar uns... Claro. Olha, tanta coisa, uns clipes, ou o que for, entende? E às vezes eles também procuram. Tive uma menina com síndrome de Down, que me marcou a Vitória profundamente. Achavam que ela estava na unidade, motivo de deficiência, ela fazia parte da nossa turma na altura, e disseram logo, não, ela não pode ir à sala. Ela à sala não, tem que estar sempre aqui, só se anda autorizado, tal e tal. Bom, e então eu permiti-me, eu nunca tinha estado, permiti-me um bocado aquilo. Era uma menina não verbal, uma menina com fralda ainda, portanto, com todas essas características, e eu criei um cantinho para ela.
comecei a perceber o que é que ela gostava de fazer, criei um cantinho para ela. No início, começavam muito a olhar o que é que a Vitória estava a fazer, o que é que não era, e a certa altura havia meninos que me pediam: posso usar as coisas da Vitória? Eu também estou a precisar das coisas da Vitória. Era lindo, era maravilhoso. Pronto, ela estragou-me uma série, ela não é estragou-me, o que eu quero dizer, ela ilustrou-me algumas coisas, pronto, como casacos e coisas, ilustrou, fez as suas ilustrações. Criatividade! Ao ponto que eu, pronto, fiquei com umas agendas e com umas coisas diferentes, porque ela tinha uma paixão pelo lugar, pela minha secretária, e eu deixava ficar lá, e às vezes esquecia-me de tirar umas certas coisas, não é? Mas está tudo bem, pronto, a pessoa tem que saber lidar e está tudo ok. E era uma menina que tinha síndrome de Down. E ao vê-la ali e interagir... E as coleguinhas quando iam ao pé dela, tu sentiste mais abertura depois para brincarem com ela? Sim, e foi muito engraçado porque aqueles meninos com características mais de proteção começaram a protegê-la mais no recreio, a brincar mais com ela, sabes, a chegar a ela e até criaram um bocadinho aquela ideia de não, a Vitória é nossa, tá? É da nossa sala, não mexe, não toca, entende? Sim, nós, tipo as minhas com os filhos. Faz mal ao meu filho, hã? Da cá! Já está bem. E foi lindo, foi lindo. E muitas outras experiências, que graças a Deus tenho tido muitas experiências super mega inspiradoras. Agora, para terminarmos, então para tu nos depois dares 2 minutos, vou-te fazer 2 perguntas. Uma em que tu podes utilizar a conjunção dos dois, que é quais são as tuas práticas, caso que se aplique, claro, se não diferencias, quais são as práticas diárias que tu utilizas como promotoras do teu próprio bem-estar e aquelas que tu recomendarias, que tu dizes e poderias recomendar, por exemplo, imagina, para os pais, para os professores, para quem seja, poder utilizar dentro das técnicas que tu já utilizaste, promotoras de bem-estar e potenciadoras, lá está, do aumento dos níveis de bem-estar e felicidade. Sim. Olha, para mim é fundamental alguns momentos a sós. Isolar-me, sair. Eu tenho mesmo sair e ir para um cantinho, onde não está mais ninguém. Também e procuro esse meu tempo, esse meu espaço. Aliás, até foi um bocadinho desafiante no início, porque a minha filha não percebia muito bem o que é que estava a passar, e eu dizia-lhe, este é o tempo da mãe. E então ela depois também me começou a cobrar o tempo da filha. E está tudo certo. Tenho sempre comigo canetas, lápis de cor e por aí fora para escrevinhar em todo o lado que me apeteça. Portanto, na minha agenda faço, escrevo, desenho, o que for, o que me vier à cabeça. Adoro ouvir música, ouço música e danço também. Fazes-o conscientemente, por exemplo, quando tu precisas, fazes-o conscientemente para ajustar aos teus estados emocionais? Faço. Tenho diferentes listas no Spotify, de acordo com o meu estado emocional, e faço isso. E depois, claro, sempre que estou com uma marcação, sempre que concretizo a marcação de uma sessão, ou seja, quando também estou à procura daquilo que eu gosto muito de fazer, procurar um espaço para uma sessão e dinamizar e preparar, também faz também parte da minha rotina de bem-estar. Porque às vezes eu idealizo sessões, ok? E começo a escrevê-las, começo tão envolvida, deixo-me ir. Fazer flow. E lá vai. E o tempo não é contado e passa quando vais a ver, tipo, olha, já foi. Isto nem parece que... Completamente. Mas espera aí, eu nem almocei. Calma. Eu não almocei. Espera, eu não almocei. Mas pronto, que faz parte. Então, mas uma das técnicas que tu dirias, por exemplo, para os pais praticarem e podemos usar
olha, sei lá, se calhar podemos usar, eu não quero te influenciar, mas alguma que a gente faça agora a seguir, uma coisa que se pode fazer em casa, que toda a gente pode fazer quando quiser usar uma técnica de yoga do riso, por exemplo. Pronto. Então Então, vamos, espera aí. Antes disto, para terminar, só para eu dizer duas coisas. Uma, qual é o objeto ou símbolo? Se eu te pedisse para tu representares simbolicamente, de forma simbólica, simbológica, um símbolo, uma representação, uma imagem, um objeto, do que é a felicidade para ti, qual seria? que Coração. anda sempre comigo. Boa, perfeito. Oh, tão lindo. Oh. Como é que é? A minha filha é que faz muito bem estas cenas, estas coisas assim. Sim, mas eu também não tenho jeito. É assim, faz como uma coisa. É também faz assim também assim, com as mãos, não sei. As coisas todas, não é? Pronto. Bom, então, está feita. Então temos a definição de felicidade da Sandra, que é muito importante, cujo autoconhecimento é fundamental para esse processo do alcance, de ir em busca e alcançar e perseguir a felicidade. Temos aqui o coração como símbolo da representação do que é a felicidade. Temos aqui da Sandra também a música, o desenhar, o desenho como promotores de bem-estar e potenciadores de bem-estar que funcionam com a Sandra. Um que eu gosto especialmente é ter o seu espaço. É muito importante, inclusivamente, ensinar às crianças não sermos dependentes, mas sermos interdependentes. Em cada um tem que conseguir respeitar o espaço e a individualidade de cada um. Isso é muito importante. E é diferente de solidão de solitude. E, sim, portanto, estar nos dias 2, em que os estímulos são aprender isto faz parte, acho que, mesmo de necessidade de aprendizagem, de capacitação das gerações atuais. Depois, pronto, já está feita a nossa conversa. Sandra, muito obrigada. Agora estou ansiosa, vá, bora. Vamos lá embora então. Olha, esperem que ninguém esteja a ver. Olha, não está, sabes porque é que não está? Vou-te explicar porque é que não está. Não está agora, porque eu só vejo uma das plataformas onde está a passar. Não é que eu não vejo, atenção, mas pronto, amores, é assim, né? Não dá para tudo. Pronto, nós estamos a conversar, tá? Olha, mas isto é para vocês, isto não é para mim, isto é para vocês, isto está a ser feito para vocês e tirarem daqui o que servir, o que não servir, deixem ficar, claro, tá? Mas o que servir, tu vais. Vá, claro. Olha, então vamos fazer o seguinte, eu só ia aqui dizer, faz conta que ninguém está a ver, porque isto tem, repara, isto tem um protocolo, ok? Mas o que nós vamos fazer, como já falei dos benefícios e quem fundou e tudo mais, nós já fizemos essa parte. Pronto. Então vamos só aqui juntar as nossas mãozinhas para aprender a fazer o ritmo de palmas, que é o intercalar entre uma dinâmica e outra. E vamos fazer duas dinâmicas assim fáceis para que em casa possam também fazer, no carro, enfim, onde quiser. Olha, quem tiver a assistir toca a fazer, está bem? Isto não é só a gente. Está bem, bora lá. Exato. Ritmo de palmas. Então temos as duas, mas dá? Façam aí, tá? Sim. Dá. Então, mãozinhas bem juntas e vamos primeiro ver e depois fazer, ok? Vamos fazer isto. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Lançamos as nossas mãozinhas lá para cima, espreguiçamos tudo e vamos soltar um grande Viva! Mas é para fazer ou não? Vamos, nós as duas. Agora é só para ver, é isso? Não, agora fazes também, já expliquei. Pronto, está bem, mas agora fazer, estava a mecanizar a coisa, tá? 1, 2, 3. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Oh, ha, ha, ha. E agora lançamos as mãos lá para cima, bem esticadinhas lá bem para cima. 1, 2, 3. Viva! E depois eu faço uma pergunta. Amanhã vou pôr os meus vizinhos todos a fazer isto às 7 da manhã. E depois eu faço assim esta pergunta, que é: viva a quem? E é claro, depois
trabalhamos estes dedinhos aqui fantásticos, que esquecemos às vezes deles aqui, eles são muito importantes, que é, portanto, o viva, eu digo viva a quem, e depois fazemos a nós, viva a nós, que somos o quê? E depois eu pergunto, somos o quê? Lindos, fantásticos, maravilhosos, rabugentos, teimosos, coisa. Pronto. E este é o ritmo de palmas entre uma dinâmica e outra, ok? Deixa. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho. Estica. Estica logo. Oh! Viva! Viva! Viva quem? Viva a nós! É nós! É assim. Olha, já está animados. Isto já não é hora. Isto é Olhem, para dormir. este ritmo de palmas, com certeza, este ritmo de palmas pode ser um acordar, por exemplo. Tá? Mas olha, atenção, isto aqui que nós fizemos, nós estamos a respirar, a base é o respirar. Oh, ha, ha, ha. Ok? Mas isto tens que fazer a formação. Tem que fazer a formação com a Sabrina. Está bem. Pronto. Então, olha, onde é que nós nos podemos... Então, e para terminarmos, já estamos aqui depois da hora, 7 minutos, mas também está muito pouquinho, está bem? Onde é que nós te podemos encontrar, Sandra? É através de Sandra. Eu, por exemplo, tive alguma dificuldade, porque acho que tu usas ao contrário, em alguns canais tu usas o teu nome ao contrário, não é? Uso, sim, porque não dava, sim, mas eu também estou a uniformizar tudo isso. Porque a tecnologia para mim passava muito pelo lado. Sandra, ides lá ao meu perfil, também, quer dizer, o pessoal também depois se engana a escrever H2O, happiness, troca o O pelo 0. Pronto, estás a ver. Pronto, é normal. Olha, nós vamos nos encontrando, está bem? E então, pronto, Sandra. Qual é que é o teu? Sandra.Vieira Rocha. Este é o meu Instagram, tem lá tudo, e podemos falar por lá. E agora é só ir. Eu queria dizer uma coisa muito importante, antes que esqueci-me, e nunca, não é hábito esquecer-me. Este título do meu projeto, da minha missão, do meu propósito, ele é totalmente inspirado na minha querida filha, tem as iniciais do nome da minha filha e é totalmente inspirado nela. Daí ter este nome foi pensado com muito carinho, com muito amor, e nele estão as iniciais da minha filha. Sandra, queres partilhar porque é que te emocionas tanto? Todas as mães se emocionam, só que eu sei que tu tens alguns desafios. Queres partilhar qual é a condição? Que torna estes desafios mais... Eu diria que todas as crianças são especiais, têm características especiais. Mas a minha filha veio ao mundo com uma missão muito, muito especial, muito intensa, muito desafiante. Não importa nomes, mas que me tem ensinado muito a saber lidar com muitos desafios, e é um ser que te inspirador ao ponto de tu conseguires criar um nome que, para além de versátil, agora é só ir, agora é só sorrir. Pá, espetacular. E a única coisa que é força. Nós estamos cá para estar ou no positivo ou no negativo e vamos balanceando e usar aquilo que tu tanto sabes usar e que se transmite e que se sente, que é o sorriso, a alegria. E isso eu acho que tu vendes gratuitamente quando se olha para ti e quando se fala contigo. E é essa energia linda, maravilhosa que tens que te manter. Isto não é Happier, isto não é, afinal já não é Happier. Não, é tudo Happier. E isto faz parte do Happier também. Eu sei, estou a rir. Eu sei que... E pronto, olha, Sandra, muito obrigada. Obrigada. Por tudo. E olha, vamos nos mantendo em contacto. Espero que vocês tenham...
Tenham todos. Sim. Muitos beijinhos, obrigada a todos que estiveram presentes. Dália, obrigada por seres essa pessoa também tão inspiradora e estou muito grata pelos nossos caminhos terem cruzado. Muito, muito, muito grata. Obrigada. Bom, antes de me despedir, deixem-me dizer, eu sou a Dália Ramalho, fundadora da H2O, Happiness Trainer, ou em português, facilitadora de psicologia positiva, coach e analista comportamental DISC. Sigam no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Eu agora até tenho canal do Spotify que eu já comecei a abrir para pôr lá estas Pois é, está muito à frente. No YouTube, que lá estão todas as Happier Talks gravadas, que podem assistir com temas super espetaculares. Partilhem, ajudem aqui a Dália, que tem os seus handicaps nas tecnologias, partilhem e vejam os programas que tem. Agora vai haver outro em junho, espreitem e olha, cá estamos nós. Vale a pena. Para mais uma Happy Talk, fiquem a aguardar que depois fico a receber quem é que vai ser. Um beijinho, Sandra, e boa noite a todos. Boa noite, beijinho, obrigada.